De receber nesta manhã uma caravana de irmãos que está aqui comandada pelo querido pastor Parque e também o Davi, e nós gostaríamos de pedir para que se colocasse em pé, por favor, pastor Oxon Parque, que é o presidente da Igreja Missão Boa Notícia da Coreia, e é uma alegria recebê-lo aqui nesta manhã, juntamente com a sua caravana. Se possível, gostaria que você colocasse em pé para que todos pudessem saudá-lo. Esses são os nossos irmãos obreiros que acompanham o pastor Parque, e aqui está. Eu queria pedir para que toda a igreja que aqui está representando a Missão Boa Notícia colocasse em pé, por gentileza. Veja, meus amados, um bom número de irmãos que servem ao Senhor na Igreja Boa Notícia. Aqui temos irmãos de São Paulo, parece que tem irmãos de Campinas também, não é? Porque a igreja está realizando ali uma série de trabalho, uma conferência, onde o pastor Parque estaria ministrando a conferência pela manhã. Ali, como ele veio para cá, a convite do nosso pastor, ele veio para ministrar aqui. E então os irmãos o acompanharam, e isso é muito bom, acompanhando o vosso pastor, né, para ouvir a palavra de Deus, e nós estamos sendo beneficiados também em receber o pastor Parque aqui nesta manhã. Muito obrigado, pode tomar o vosso assento. Os irmãos querem receber como bem-vindos aos nossos irmãos da Igreja Missão Boa Notícia, amém? Vamos bater palma para eles também, irmão? Aí, pronto. Deus abençoe, são todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero, nesse instante, então, convidar, nós temos o coral Graças, que estará louvando ao Senhor. E vamos pedir então para que os irmãos que fazem parte desse coral, que parece que vão cantar aqui atrás do tanque batismal. Muito bem, o coral estará louvando ao Senhor, e em seguida nós estaremos passando o microfone ao pastor Oxon Parque, que estará entregando a palavra de Deus. Glória a Deus.
tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. From the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life.
Glória a Deus. É uma pena que terminou a apresentação desse bonito coral. Estão pedindo para que eles cantassem em coreano. Não sei se é possível, Davi. Amém. Muito obrigado. Eu também te amo. Irmãos, querem ouvir esse coral bonito cantar mais uma vez? Amém? Amém. We would like to sing the beautiful Korean song Shisotagi. Thank you. 해진 저녁 텅 빈 골목을 너와 둘이 걷다가 어릴 적 추억으로 찾아낸 조그만 놀이터 외등 하나 우릴 밝혀 작은 시소 타고 구름보다 더 높이 올라가지요. 내가 별을 따라오니 난 걸음을 닿을 때 너의 별이 내 안에서 반짝일 수 있도록 너의 미소가 환히 올라 달로 뜬다면 너를 안아 내 품을 밤이 되리라. 내가 별을 따오더니 난 어둠을 담아올게. 너의 별이 내 안에서 반짝일 수 있도록 너의 미소가 환히 올라 달로 뜬다면 너를 안아 내 품을 밤이 되리라. 밤이 Glória a Deus. Muito obrigado. Muito bom ouvir esse bonito coral. Graças, meus amados, em nome do nosso pastor presidente, pastor José Huerto Bezerra da Costa. Damos aqui as boas-vindas ao pastor Oxon Parque e todo esse grupo bonito que está conosco nesta manhã. Quero pedir para que, por gentileza, higienize aqui o púlpito, por favor. Cadê o higienizador? Não está aqui? Esse higienizador, quando precisa, nunca está.
Quero convidar a todos para que nos coloquemos em pé para receber o pastor Oxon Parkin. Quero pedir para que a nossa irmã Adriana No esteja aqui nos ajudando, interpretando, por gentileza. Microfone, pastor. Microfone. 네, 안녕하십니까. Bom dia a todos. 너무 아름다운 시간입니다. Momento muito agradável agora. 한국 서울에서 왔습니다. Eu vim de Seul, 존경하는 회장님 목사님, o pastor que nos convidou, 여러분 앞에서 이렇게 말씀 전할 수 너무 감사합니다. e estou muito feliz de poder pregar diante de vocês. 감사합니다. Muito obrigada. 성경 말씀 읽겠습니다. Vamos abrir a Bíblia, 히브리서 10장에 있는 말씀입니다. Hebreus capítulo 10. 물 좀 가져와. 히브리 10장 1절부터 읽겠습니다. Água. Hebreus capítulo 10, vamos começar a ler desde o versículo 1. 율법은 장차는 좋은 일의 그림자의 참 형상이 아니므로 늘 드린 바와 같은 제사 나온 자 언제든지 온전케 할 수 없느니라. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. 그렇지 아니하면 순교자들이 단번에 증거에 다시 죄를 깨닫는 일이 없으니 어찌 되리를 그치 아니하였으리요. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados. 그러나 이 제사는 날마다 죄를 생각하게 하는 것이나니 Entretanto, nesses sacrifícios, faça recordação de pecados todos os anos. 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없애지 못합니다. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. 다시 넘어가서 10절 읽겠습니다. Vamos ler o versículo 10. 이 뜻조차 예수 된 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. 제사장마다 매일 서성이 잡주 같은 제사, 이 제사는 언제도 죄를 없게 하지 못하거니와. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. 오직 그리스도는 죄를 위한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉아서 Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. 그의 자기 원수들을 자기 발등에 대게 하시다 기다리시나니 Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. 제가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. 또 성령이 우리에게 증거하시되 주께서 가라사대 그날 후는 죄와 세월은 내가 이것이라 하시고 내볼 제 마음에도 제 생각이 기록하려 하신 후에 E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter disto, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. 저희 죄와 저희 불은 내가 다시 기억지 아니하라 하셨으니 Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. 여사하신 다 죄를 위하 제사드릴 것이 없느니라. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. 모두 앉으시면 좋겠습니다. Poderiam se sentar. 저는 1971년도에 결혼했습니다. Eu me casei em 1971. 사랑하는 아내가 세상에 제일 예쁜 딸을 낳아줬어요. A minha esposa mais amada me deu uma filha muito bonita. 그리고 이제 두 번째 74년에 E em 1974, 정말 멋진 아들을 낳았어요. eu nasci um filho. 제 아들은 한국 예쁜 아가씨들 참 많은데 Meu filho, embora tenha muitas mulheres boas na Coreia, 브라질 여자하고 결혼하고 싶다. ele se disse que queria casar com uma brasileira. 제 며느리입니다. E assim ela é minha nora. 그래서 오늘 한국말 통역하게 됐습니다. E por isso ela acabou traduzindo para mim. 괜찮지요? Tudo bem? 제 며느리 좋지요? Minha intérprete, a minha nora é boa, não é? 좀 전에 제 앞에 말씀을 전하신 분이 선지자 생도의 아내가 하는 이야기를 했습니다. O pastor que ele pregou antes de mim, ele falou sobre a viúva de Sarepta. 이제 열왕기하 5장에 보면은 뭐가 나오냐면 그 포로로 된 어떤 아가씨 이야기가 나옵니다. Em 2 Reis, capítulo 5, fala sobre uma menina que foi serva. 이제 아람 나라하고 이스라엘 전쟁이 있었는데 Houve uma guerra entre Síria e Israel. 아람 나라의 그 군인대 장관 나아만이
O comandante do exército da Síria, o comandante Naamã, 이스라엘에 와서 계집아이를 사로잡아 갔어요. ele levou cativa uma menina para Israel, 와서 de 자기 Israel. 아내에게 얘기했어요. 여보, 내 선물이야. Ele disse para sua esposa: querida, esse é o meu 자기 presente. 혼자는 늘 심심한데 몸종으로 준 거야. Você está sempre sozinha, eu dei alguém para te acompanhar. 이 여자 너무너무 불행했습니다. Essa menina era muito infeliz. 왜 나는 하나님인데 이런 일이 생겨? Ah, eu creio em Deus, porque isso está acontecendo comigo? 이제 언제가 종살이 해야 하는 거야? Até quando eu tenho que viver assim? 그런 진짜 너무너무 고통스럽습니다. Ela tinha muita dor. 엄마가 보고 싶어. Sentia saudade da sua mãe, 친구들이 보고 싶어. dos seus amigos. 너 언제까지 종살이 해야 돼? Até quando eu tenho que viver como uma serva? 너무너무 절망이었습니다. Tinha muita desesperança. 진짜 하나님, 왜 내가 이런 일을 해야 되죠? Por que eu tenho que viver assim? 그냥 거기서 매일 고통스럽습니다. Todo dia ela estava sofrendo. 특히 그 장군이 문둥병자예요. Especialmente porque aquele comandante era leproso. 그땐 LG 세탁기도 없었잖아요. Naquela época não tinha nem máquina de lavar da LG, não é? 그래서 그때 이제 뭐 빨래를 하는데 Ela tinha que lavar toda a roupa 그것에 막 dele, 고름이 묻고 아유 더러워. Cheio 이다 de 내 mu- 문둥병 걸리면 어떡하지? cheio de mucos na roupa dele. Se eu pegar lepra através disso, 매일 불평, 원망, 절망 속에 있었어요. cheio de reclamação e dificuldade no seu coração. 어느 날 어떤 일이 일어났냐면은 Mas um dia o que aconteceu? 저 문둥병 우리나라 선지자 엘리사한테 대부분 가면 낫는데 Ah, se esse leproso for para o nosso profeta Eliseu em Israel, ele vai poder ser curado. 이야기를 하면은 우리 장군님이 가서 문둥병 나오면 이 집이 근심이 없어지겠구나. E se eu falar isso para ele e ele acabar com a sua lepra, todo problema vai acabar nessa casa. 하나님 그래서 날 잡힌 게 한 거야. Por isso que Deus me fez cativa. 이제 똑같은 위치에 있었는데 Estava no mesmo lugar. 하나님의 뜻을 이제 알고 나니까 Depois que ela percebeu a promessa de Deus, 이 계집이 너무 행복해진 거예요. ela começou a ficar muito feliz. 늘 그래가지고 그 나만 장군의 부인이 제가 이상해진 거예요. E a esposa de Naamã viu, ué, ela está diferente agora. 너 요즘 무슨 좋은 일이 있니? Tem algo de bom acontecendo com você hoje 내 em 삶에 dia? 아주 좋고 기쁜 일이 있어요. Sim, senhora, uma coisa muito boa me aconteceu. 뭔데 그래? O que te aconteceu? 장군님이 얘기해요. É sobre o comandante. 뭐라고? O quê? 장군이 어떻다는 거예요? O que aconteceu com ele? 장군이 문둥병 환자잖아요. O comandante é leproso, né? 그래서 E aí? 그게 어떻다는 거야? E aí, o que você vai fazer? 그게 아니고요. Não é isso. 우리나라에 선지자 엘리사가 있어요. Na nossa terra tem um profeta 저병 Eliseu. 대번에 고칠 수가 있었어요. Ele pode curá-lo. 뭐라고? O quê? 그 정말이야? Sério? 말도 하지 마. Fala coisa com 문둥 누가 고쳐? sentido. 못 고쳐. Lepra é incurável. 아니라니까요. 그분 전에 죽은 사람도 살렸어요. Não é? Ele até curou, ele até salvou uma pessoa que estava morta. 이야기 들어보니까 나만 장군의 아내 마음속에 어찌면 내 남편 문둥병 나을 수 있겠다. E ela ouvindo isso, ela começou a pensar: talvez o meu marido também possa ser 소망 curado. 하나가 떠오르기 시작했어요. Ela começa a ter um pouquinho de esperança. 그래서 이제 어느 날 남편이 돌아왔는 이야기예요. E um dia o seu marido chegou e ela lhe disse: 아 여보 이제 왔어요. querido, o senhor chegou? 식사하는데 이야기를 해요. E comendo, ela lhe 여보 disse: 저 사마리아 온 계집아이가 하는 이야기인데 querido, sabe aquela serva que o senhor me trouxe? Ela estava me falando. 이스라엘에 가면은 선지자 엘리사가 있대. Se a gente for para Israel, tem um profeta chamado Eliseu. 엘리사? Eliseu? 왜 당신 알아요? Você o conhece? 다 엘리사 이야기 많이 들었어. Eu ouvi falar muito sobre 이스라엘 사람 Eliseu. 그건 유명한 하나님의 종이래. Ele era uma pessoa, ele é uma 그분은 pessoa muito 못하는 게 famosa. 없대. Não há nada que ele não possa fazer. 근데 우리 그 계집종이 말하기를 당신 그 사람 만나면 문둥병이 나을 수 있대요. Mas aquela nossa serva disse: se você o encontrá-lo, você vai ser curado da sua lepra. 여러분 우리가 인생을 살면 많은 고통과 고난, 괴로움이 있는데 Quando vivemos as nossas vidas, nós temos muitos problemas, dificuldades. 언제까지 우리가 슬픔 속에 고통 속에 괴로움 속에 사느냐 하면은 Até quando nós vivemos dentro desses problemas, dificuldades? 하나님이 날 위해 하신 일들이 생각나면은 Quando pensamos do que Deus fez por nós, 어느 것도 고통이 되지 않습니다. não se torna mais um sofrimento. 이 계집아이가 늘 생각이 뭐라고 생각하냐면은 Essa serva, o que ela estava pensando? 우리 장군님 문득면 나오면 Se o comandante 이 ele 집에 for 근심이 curado da 없어지겠네. lepra, tudo
o sofrimento vai acabar 두려움이 nessa casa. 없어지겠네. Medo vai 이 acabar. 집이 행복해지겠네. A nossa casa vai ficar muito 아, feliz. 그래서 하나님 날 포로 되게 한 거야. Por isso que Deus me foi ser serva aqui. 지금까지 가졌던 생각 전혀 다른 생각이 또. Ela acabou tendo um outro pensamento que era muito diferente do que ela tinha tido até agora. 여러분이 하나님 믿고 있지만 행복하지만 않잖아요. Nós cremos em Deus, mas nós não somos felizes. 어려움도 있고 걱정도 있잖아요. Nós temos dificuldades, problemas. 아이들 위해 생각하고 돈도 벌어야 하고요. Nós também temos preocupações com nossos filhos, 그건 temos que ganhar dinheiro. 평범한 사람들의 생각이에요. Esse é um pensamento de uma pessoa normal. 그러나 만일에 하나님이 여러분의 어떤 계획을 가지고 있는 사실을 발견하면은 Mas se descobrirmos o que a vontade de Deus para 저는 conosco, 어떤 슬픔이나 어떤 것이 어떤 두려움도 이길 수가 있는 거예요. nós podemos vencer todas as dificuldades e os problemas na nossa vida. 그래서 우리에게 하나님이 필요한 거예요. Por isso que precisamos de Deus. 하나님을 믿어도 Nós cremos em 교회를 Deus, 다녀도 frequentamos a 기도를 igreja, 해도 oramos, 찬송을 해도 cantamos 그리고 헌금을 드려도 e ofertamos. 하나님의 마음 잘 몰랐을 때 Mas quando não conhecemos o coração exato de 우리는 Deus, 평범한 인간 이상의 아무것도 아니에요. nós simplesmente somos uma pessoa normal. 그러나 하나님이 여러분을 향한 계획을 안다면 Mas quando descobrimos a vontade de 여러분 Deus, 어느 누구도 불문하고 qualquer que seja, 절대로 더 이상 더 그렇게 살 수 없어요. não poderá mais viver como antigamente. 저는 1944년에 태어났습니다. Eu nasci em 1944, 이제 나이가 많은데 agora eu já tenho muita idade. 그래서 제가 설교를 하곤 합니다. E assim ainda prego. 정말 저는 1944년 우리 일반의 일본 점령 안에 있었어요. Em 1944, o nosso país estava sendo conquistado pelo 제가 태어난 Japão. 딱 1년 만에 일본에서 해방됐어요. E eles foram libertos exatamente depois de um ano que eu nasci. 제가 독립운동을 어떻게 한지 아십니까? Sabe como eu fiz a independência do meu país? 누워서 하늘을 발을 차면서 이렇게 했는데 Batendo e chutando as pernas pro alto. 해방이 됐습니다. E assim o meu país foi independente. 너무 기뻤습니다. Eu fiquei muito feliz. 그리고 5년 뒤에 E depois de- 1950년도에 E depois de 5 anos, em 1950, 남부에 큰 전쟁이 생겼어요. houve uma guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. 전쟁은 너무너무 비참했어요. A guerra foi sofrível. 우리 동네에 남자 없는 사람이 그렇게 많았어요. No meu bairro não tinham muitos homens. 저 학교 나 우리 반에 3분의 1이 아버지 도면 고아들이었어요. E na minha escola, os meus amigos, 1/3 não tinham mais pais. 전쟁은 너무너무 불행한 거예요. A guerra foi muito infeliz. 1951년 Em 1951, 어머니가 세상을 떠나셨어요. minha mãe faleceu. 그리고 한 달 만에 형님이 군대를 가셨습니다. E depois de um mês, o meu irmão foi pro exército. 아버지는 나이가 드셨으니까 전쟁 뒷받침 무기 나른 일을 했어요. E como meu pai já tinha idade, ele foi lá para ajudar também na guerra. 갑자기 어머니, 아버지, 형님 어른 셋이 없어졌어요. E de repente na minha casa, meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho sumiram. 제일 큰 누님이 15살, A minha irmã mais velha só tinha 작은 15 누님 anos. 13살, A segunda tinha 13 저는 anos. 11살, E eu tinha 11 anos. 동생은 4살. E o meu irmão mais novo, 4 anos. 우리는 정말 뭘 먹고 살아야지 몰랐어요. Nós não sabíamos como iríamos sobreviver. 어느 날 밤에 참 이상한 소리가 들렸어요. E à noite eu ouvi um barulho estranho. 지금도 생생하게 기억이 나는데 Eu ainda me lembro muito bem. 눈을 떠보니까 Quando eu abri os meus 큰 olhos. 누님이 혼자 막 울고 있는 거예요. Minha irmã estava chorando sozinha. 어제 저녁도 울었는데 Ontem também passamos 이제 오늘 fome. 아침 해가 뜨는데 Hoje está amanhecendo. 쌀이 하나도 없으니까 Não tínhamos nada para 굶어요. comer. 슬퍼했어요. Estávamos passando fome, estávamos muito 그렇게 tristes. 어렵게 살았어요. E vivia assim dificilmente. 저는 어릴 때부터 교회를 다녔지만 Embora desde criança eu frequentasse a 15살 igreja, 됐을 때 quando eu tive 15 anos de idade, 도둑질하기 시작했어요. comecei a roubar. 배가 너무 고파서. Porque estava com muita fome. 그래서 이제 밀이 막 끼어갈 때 Então quando a cevada começa a 친구들하고 산에 가서 brotar, 밀을 꺾어가지고 eu quebrava, 산속에 올라가 불을 놔서 막 불을 구워 막 비벼 뭐 그게 그렇게 맛있어. eu cortava a cevada e depois eu assava e tirava a casca e comia. Era muito 새벽마다 gostoso. 하나님 제가 죄를 지었습니다. 용서해 주십시오. Senhor, eu pequei, por favor, me perdoe. 그런 삶을 살아왔어요. Eu vivi a minha vida assim, 1962년까지. até 1962. 1962년 저는 제가 너무 많아서 Em 1962, porque eu tinha muitos 난 죽으면 지옥 pecados, 간다 의심하지 않았어요. eu não tinha dúvida que eu iria para o inferno. 성경을 읽기 시작했어요. Eu comecei a ler a Bíblia. 성경은 1800페이지, 한국어서는 1800페이지. A Bíblia coreana tem 1.800 páginas. 근데 이 1800페이지 이 성경이 한 페이지를 2분이 걸려요.
E para a gente ler uma página demora 2 minutos. 60시간이면 신구약 전체를 한번 읽을 수 있어요. Em 60 horas a gente pode ler toda a Bíblia. 하루에 10시간 성경을 읽으면 6일 만에 이 성경을 한번 읽을 수 있어요. Se lermos 10 horas por dia, podemos terminar em 6 dias de ler a Bíblia. 그래서 성경을 읽었어요. E daí eu comecei a ler a Bíblia, lia. 10번 읽고 20번 읽고 30번 읽고 40번 읽고 Li 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, 100번 읽고 110번 읽고 120번 읽고 100 vezes, 110, 120 vezes. 뭔지 모르지만 읽었어요. Não sabia exatamente, mas sempre estava lendo. 성경에서 위로를 얻고 싶었어요. Porque eu queria ganhar algo através da Bíblia. 62년 Em 1966, 전 죄가 너무 많은데 eu tinha tantos pecados. 목사님 회개하면 죄가 씻어진다고 했어요. Pastor tinha me dito, se eu pedir 회개를 아무리 해도 perdão, 죄가 씻어지지 않았어요. o meu pecado ia 내가 sumir, mas não 성경을 sumia. 찾고 싶었어요. Eu queria procurar na 성경을 펴서 Bíblia. 읽기 시작했는데 Eu abri a Bíblia, comecei a ler, 너무 신기한 것은 mas o mais surpreendente, 레위기 제4장을 읽었어요. em Levítico capítulo 4. 여기 4장에 속죄 사는 이야기가 쫙 나와 있는 거예요. Em Levítico 4 fala exatamente sobre a expiação dos 네 가지로 pecados. 나누어져 있는데 Estão divididos em 4. 첫 번째 제사장이 범죄했을 때, Quando o sumo sacerdote comete o pecado, 그 다음에 이제 그 이스라엘 온 회중이 범죄했을 때, quando a plebe de Israel comete o pecado, 족장들이 범죄했을 때, quando as outras pessoas cometem pecado, 평민이 범죄했을 때, quando a pessoa normal 이 comete 네 가지가 pecado. 있는데, 야 여기 제사하는 방법이 있네. Ah, aqui na Bíblia fala sobre a expiação dos nossos pecados. 레위기 4장 27절부터는 평민이 제사하는 방법이 있어요. Em Levítico 4:27 fala sobre quando as pessoas normais, os plebeus 만일 começam a 평민이 pecar. 하나가 여호와의 금령 중 하나도 부지런하면 허물이 있었다가 Se quando o plebeu começa a pecar 그러나 그 범한 죄 깨우침을 받거든. e ele for notificado do seu pecado, 그는 흠없는 암염소를 끌고 오라는 거예요. ele trará por sua oferta uma cabra sem defeito. 아 여기 내 죄가 사는 방법이 있네. Ou aqui eu posso como eu posso lavar os meus 그게 막 pecados. 너무 좋았어요. Eu gostei muito desses detalhes. 그건 이제 죄의 사선 사망이니까 Porque o salário do 죄를 pecado é a 사기 위해서 morte. 죽어야 할 필요가 있어 염소를 끌고 오는 거죠. Alguém tinha que morrer e por isso que eles levaram essa cabra. 4장 29절에 뭐라고 돼 있냐면은 Mas no capítulo 4, versículo 29, o que 그 diz? 속죄제 희생의 머리에 안수하고 E porá a mão sobre a cabeça dessa cabra. 그 이해가 안 가요. Eu não entendia isso. 목사 될 때 안수받고 Quando nos tornamos pastores, nós recebemos essa 장로 infusão 될 de 때 mão. 안수를 받는데 Quando tornamos anciões, também recebemos essa infusão de 염소새끼 mão. 지가 뭔데 안수를 받아? 이건 너무 잘못됐다. Mas essa cabra, por que ela vai receber infusão de mão? Não faz sentido. 염소새끼가 뭐 목사가 돼 장로가 돼? Essa cabra vai se tornar pastor ou ancião? 이게 뭐야? Que 이게 é 뭐야? isso? Que é isso? 너무 궁금했어요. Eu estava muito curioso. 그래서 성경 이사야서 읽으니까 E quando eu li em Isaías, 너희는 여호와 책을 자세히 읽어봐라. buscai no livro do Senhor e lede. 이것도 하나 짝이 없는 것이 없고 Não há nada que nem tenha nenhum par. 그 함께 저 짝이 없는 게 없다고 성경에 기록. Na Bíblia diz que não há nada que não tenha um par. 사람은 남자와 여자로 돼 있는데 O ser humano também tem o homem e a 남자 여자 mulher, 너무 달라요. mas o homem e a mulher são muito 그러나 짝이 diferentes. 이루어질 때 Mas quando 하나님 eles 역사 일어나는 거죠. se juntam, se tornam um. 그 성경이 그냥 이해가 돼 가는 게 아니고 A Bíblia também se entende assim. 성경이 짝이 있어서 그걸 밝혀진다는 거예요. A Bíblia sempre tem par para a gente entender. 그러면 염소의 머리 안수하는 짝이 뭐야? 이건 뭐야? Então qual é o par? Quando colocamos essa infusão de mãos na cabra, qual é o 성경에 outro par? 막 찾아 읽어나기 시작. Eu comecei a procurar na Bíblia. 레위기 16장 21절에 Em, 짝이 나오는 거예요. em Levítico 16, versículo 21, 왜 sai um par. 염소가 안수를 받아 짝이 나오는 거예요? Por que a cabra tem que receber essa infusão de mãos? 아론은 두 손으로 산 염소의 머리에 안수하여 Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça 이스라엘 do bode 자손의 모든 vivo, 불의와 그 범한 죄를 고하고 e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. 그 죄를 염소의 머리에 두어. E os porá sobre a cabeça do bode. 그리고 우리가 염소를 잡아 제사를 드리기 전 내 죄를 먼저 염소에게 넘겨야 하는데 E antes da expiação dos meus pecados, eu tenho que transferir os meus pecados para o 그게 bode. 이제 안수를 했을 때 일어나는 일인 거예요. Isso acontece quando eu faço essa infusão de mãos. 아 그러면 안수를 할 때 죄가 염소에게로 건너가네. Ah, então quando eu faço a infusão de mãos, os meus pecados são transferidos para o bode. 여기까지 이해했는데 Até aqui entendemos, 이 사실 이해하고 나니까 mas depois que eu entendi essa parte, 성경 연결이 쭉쭉쭉쭉 연결이 되는 거예요. a Bíblia tudo começou
começou a se conectar. 어떻게? Como? 마태복음 3장에 보면은 Quando lemos Mateus capítulo 3, 예수께서 갈릴리로서 요단강으로 요한에게 세례를 받으려 하신대. dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão a fim de que João o batizasse. 요한이 말려가로되 내가 당신 세례 당신 내게로 오시나이까. João disse: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? 예수께서 가서 이제 허락하라고 그래 이와 같이 모든 의를 이루는 게 합당하니라. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. 아, 그거구나. Ah, é isso. 예수님이 하나님의 아들로 우리 죄를 짊어지기 위한 하나님의 어린 양인데 Ah, Jesus sendo filho de Deus, ele veio para carregar os nossos pecados, sendo cordeiro de Deus. 우리 죄를 전부 다 예수님께 넘기기 위하여 안수해야 하는 Ah, 거구나. por isso que nós temos que transferir todos os nossos pecados para Jesus, que é o cordeiro de Deus. 성경은 짝짝짝 연결돼 풀리 너무너무 재미가 있네. Toda a parte da Bíblia começou a se conectar. 요한이 말려서 내가 당신께 원해 당신 내게로 오라니까. João Batista disse: não, Jesus, eu que tenho que ser 이제 batizado pelo 허락하라 우리가 Senhor. 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 게 합당하니라. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. 이렇게 해야 죄에서 벗어나도 의롭게 될 수 있다는 거죠. É assim que nós podemos nos tornar justificados e nos livrar dos pecados. 이때 요한이 세례를 베풀 예수 머리 안수를 했어요. E assim naquele momento João Batista ele batizou a 하늘에서 Jesus. 음성이 들렸어요. E no 이는 céu, 내 사랑하는 아들 내 기뻐한 자라. e no céu disse: este é o meu filho 왜요? amado, a quem me comprazo. 예수님이 우리 죄를 짊어지어 십자가에 못 박히기 위하여 하는 일이란 거예요. Por quê? Porque Jesus tinha que carregar os nossos pecados para nos perdoar. 그 요한복음 1장 29절에 보면은 Em João capítulo 1, 29, 이튿날 diz, 요한이 예수께 자기께 나오심을 보고 가로되 no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para 보라 ele e disse: 세상 죄를 지고 하는 하나님의 어린 양이로다. eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 그렇게 이제 연결돼 예수님하고 우리 죄가 넘어가는 이야기가 돼 있는 거예요. E assim se conecta os nossos 야, 이 pecados sendo 성경 transferidos 너무너무 para Jesus. 재밌네. A Bíblia é muito 성경 interessante. 구약 있는 게 연결해서 이거 너무너무 좋네. A Bíblia tudo tem 이건 uma 또 뭐야? conexão. 이건 또 뭐야? 읽는 O 동안에 que é isso? O que é isso? Ah, isso se conecta com isso. 성경이 정확한 비밀을 하나하나 우리에게 보여주는 거예요. A Bíblia nos mostra cada mistério. 너무너무 놀라웠어요. Muito surpreendente. 저는 IYF라는 단체를 2001년에 만들었습니다. Eu criei uma associação IYF em 2001 전 세계 죄에 빠진 청소년들을 바꾸는 일들이었습니다. e faz um trabalho de mudar todos os jovens no mundo que estão dentro do 우리가 이제 그 pecado. 프로그램 가운데서 아프리카에 가서 봉사하는 일을 하기 위하여 학생들을 모집했는데 E dentro desse programa nós chamamos voluntários para fazer 현재 voluntariado na 만여 África. 명의 학생들이 해외 가서 봉사를 하고 있어요. 10.000 estudantes eles foram fazer missionária no exterior. 어느 trabalho 날 아프리카 voluntário. 라이베리아에서 전화가 왔어요. E um dia recebi um telefonema da Libéria 라이베리아에서 거기 지부장 되는 사람이 저한테 전화했어요. e o diretor daquele departamento ele me ligou. 거기 이제 최요한이라는 학생이 거기 갔었는데 Tinha um voluntário chamado João 목사님 Choi. 최요한이가요 정갈에 하고 있어요. Oh, pastor, ele foi mordido por um escorpião. 이 사람은 왜 자네 그래 좀 차분하게 얘기해봐. Fala devagarzinho para eu 네, 목사님 entender. 차분하게 얘기했습니다. Pastor, eu tô falando devagar. 최요한이가요 정갈에서 죽어가고 있어. Sabe, o John Choi, ele foi mordido pelo escorpião e tá morrendo. 이 아이가 미국 달라스에 사는 학생인데 Ele era um estudante que morava em 제 Dallas. IYF 프로그램에 아프리카 라이베리아 가서 봉사하러 간 거예요. E através do programa do IYF, ele foi fazer o trabalho voluntariado na 어느새 África. 날씨가 더우니까 창문을 다 열어놓고 E porque estava muito quente, ele abriu toda a janela 조그마한 모기장에 엎드려서 자고 있었어요. e estava deitado numa rede. 근데 밤중쯤 됐는데 Mas à noite, 누가 발로 발을 꽉 하고 잠이 깼어요. ele sentiu uma picada forte. Ah! E ele acordou. 아무것도 없었어요. Não tinha nada. 뭐야? O que é? 뭐가 그랬지? O que me picou? 아침에 일어났어요. Ele acordou. 야, 어제 저녁에 누가 내 발을 바늘로 딱 찔렀어. Ai, ontem à noite alguém me picou. 근데 계속 아무것도 없던데. Mas não tinha ninguém. 형 그거 틀림없이 증가일 거야. Com certeza foi um escorpião. 야, 웃기지 마. 우리 방에 무슨 증가리 있다고 그래. Escorpião? Para de falar coisa sem sentido. 지냈어요. E assim ele passou o tempo. 오후쯤 돼서 Chegou à tarde, 그 학생이 나 속이 안 좋네. 화장실 좀 다녀올게.
O estudante pensou: ai, minha barriga está doendo, deixa eu ir para o 화장실 banheiro. 갔는데 저 입구에 가서 아이가 푹 쓰러졌어요. Ele foi para o banheiro e na esquina 달려가 보니까 desmaiou. 애가 숨도 못 쉬고 막 하는 거야. 정신 요하나 진짜야. E assim, ele desmaiou, não estava nem conseguindo respirar. Então o diretor: acorda, acorda, 사실 acorda. 병원에 데려갔는데 E levou ele para o hospital. 의사가 딱 발작을 끼고 E o médico, com os braços cruzados: 데려가세요. leve-o. 죽었습니다. Morreu. 도와주세요. Por favor, me ajuda. 얘가 정갈에서 이 학생이 정갈에 쏘였는데 Ele foi picado por um escorpião. 그때 와도 살까 말까 한데 Se tivesse vida naquela hora, não sabia se ia viver ou morrer. 이제 12시간이 지났어요. Mas já se passaram 12 horas. 심장에까지 독이 갔어요. O veneno chegou até o coração. 안 돼요. Não vai dar. 데려가세요. Leve-o. 도와주십시오. 아, 안 por 돼요. favor. 아이, 제발 나가주세요. Por favor, me ajuda. Não, por favor, saia, saia. 다음 병원에 갔어요. E ele foi para um outro hospital. 똑같이 이야기를 해요. E disseram: 막 빌어서 제발 좀 도와주십시오. ele implorou: por favor, me 침대에 ajuda. 눕혔어요. E deixaram ele na cama. 링거 주사를 놓는데 Colocaram o soro 학생이 숨이 멎었어요. e ele parou de respirar. 의사 3명이 3 médicos 그 교대로 심폐소생술을 했어요. começaram a fazer ressuscitação. 한 2시간 뒤에 E depois de 2 horas, 맥이 뛰기 시작하는데 o coração dele começou a bater um 의사가 pouquinho. 고개를 저었어요. Mas o médico disse. 그 이제 그 지부장이 저한테 전화한 거예요. E o diretor me ligou. 목사님 제가리가요. 제가 죽어. Pastor, o John Choi está morrendo, está morrendo. 제가 이야기했어요. Daí eu lhe disse: 내가 요한이와 통화할 수 있나? será que eu posso falar com o John? 예, 목사님. Sim, pastor. 요한아 방부선이 전화 받아. John, recebe o telefone do pastor. 요한아 너 내 목소리 들려? John, você escuta a minha voz? 목사님. Sim, pastor. 넌 아프리카산 정갈에 쏘였대. Você foi picado por um escorpião da África. 독이 네 몸에 다 퍼졌대. E o veneno se espalhou em todo o seu corpo. 너는 죽어가고 있대. Você está morrendo. 요한아, 그건 내 이야기 잘 들어. John, escuta o que eu estou falando. 이사야에서 내가 오늘 아침 성경을 읽었어. Hoje de manhã eu li em Isaías. 그 이사야 38절에 31절 4장 31절에 Em Isaías 40:31 diz: 오직 여호와를 앙망한 자는 새 힘을 얻으려 되어 있어. mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. 요한아 너 내 이야기 듣고 있어? John, você está me escutando? 목사님. Sim, pastor. 성경은 하나님의 말씀이야. A Bíblia é a palavra de Deus. 하나님은 절대로 거짓말하지 않으셔. Deus nunca mente. 이해가 가? Entende? 여호와를 앙망한 자는 새 힘을 얻는다 그랬어. Todos aqueles que esperam no Senhor renovam as suas 넌 forças. 지금 죽어가고 있어. Você está morrendo agora. 근데 하나님을 앙망해봐. Mas se você esperar no Senhor, 요한아 내가 너한테 분명히 얘기하는 것은 o que eu quero te dizer exatamente, 성경 66권 전부 하나님의 말씀이야. os 66 livros da Bíblia são as palavras de Deus. 하나님은 절대로 거짓말 안 해. Deus de jeito nenhum mente. 절대로 성경은 하나님을 거짓말하지 않아. De jeito nenhum Deus mente. 너는 그냥 하나님을 앙망해. Você simplesmente, somente espera 하나님을 no Senhor. 바라봐. Olhe no Senhor. 하나님을 기대해. Dependa do Senhor. 그러면 하나님의 약속대로 분명히 여호와를 앙망한 새 힘을 얻으니 그 말씀 네게 새 힘을 주실 거야. Então, com certeza, Deus vai cumprir a sua promessa e vai renovar as suas forças. 그러면 너는 정갈의 독을 이길 수가 있어. E 요한. assim, John, você vai poder vencer o veneno da África. 요한아 알겠어. Entendeu, John? 우리 한국에서 라이베리아까지 비행기로 18시간이 걸리는데 Da Coreia até a Libéria demoram 18 horas de avião. 의사는 2시간 안에 죽는다 그러는데 E o médico disse que ele morreria em 2 내가 horas. 약을 보내줄 수 있어요? 아니면 의사를 보내줄 수 있어요? Eu não posso mandar remédio, não posso mandar médico. 그 다음에 이 말씀이 생각났어요. Mas eu me lembrei dessas palavras. 오직 여호와를 앙망한 자는 새 힘을 얻으리니. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. 이제 요한이는 자기가 죽어가고 있는 걸 알았어요. John sabia que estava morrendo. 그래서 이제 하나님 이제 나 마지막으로 생각이 하나 났는데 E assim, por último, ele pensou. 미국 달라스 공항에서 아프리카 라이베리아 가는 그날
Naquele dia que ele partiu da Libéria, 아버지가 da 와요. Dallas para a 요한아 Libéria, 잘 다녀와 하고 흑 했어요. o seu pai o abraçou bem 마지막 fortemente. 내가 아버지한테 한번 안기고 죽고 싶다. Pela última vez eu queria abraçar o meu pai antes de morrer. 그게 말이 돼요? Isso faz sentido? 말이 안 되죠. Não faz sentido. 근데 제가 전화를 했어요. Eu liguei. 제가 전화 통화를 요한아 너 내 목소리 들려. John, você escuta a minha voz? 넌 정갈소에 죽어가고 있대. Você foi mordido pelo 나 escorpião, 오늘 você está morrendo. 아침에 성경 이사야 4장 31절을 읽었어. Mas eu li hoje em Isaías 이게 40, 뭐라고 기록되어 31. 있냐면 오직 여호와를 앙망하는 자는 Aqueles que esperam no 새 Senhor 힘을 주신다고 했어. renovam as suas forças. 자 이제 우리는 성경 안에서 하나님 나에게 약속한 그 약속을 찾아가지고 Nós temos que procurar a promessa de Deus que está dentro da Bíblia. 그래서 여러분이 그 약속을 가지고 하나님 앞에 나아갈 E 때 quando vamos com a promessa diante de Deus, 하나님은 어제나 오늘 영원토록 동일하시기 때문에 porque Deus ontem, hoje e amanhã é o mesmo, 반드시 하나님은 약속대로 살아 일을 해요. com certeza Deus vai cumprir a sua promessa. 그리고 이제 시간이 흘렀어요. E o tempo se passou. 요한은 그랬다가 다시 잠이 들었어요. John, ele voltou a dormir, 코를 골면서 잠을 자기 시작했어요. começou a roncar. 밤이 아주 깊어졌어요. E bem tarde da noite, 병실을 담당하는 간호사가 있었는데 tinha uma enfermeira responsável por ele. 이제 의자 아무 요소가 앉아 꾸벅꾸벅 졸다가 E ela estava dormindo também 새벽에 이제 sentada. 먼동이 트는데 E assim, de manhã, 잠이 깼어요. ela acordou. 아 어제째 그 학생 죽었을 거야. Ela pensou, aquele estudante ontem à noite 그럼 deve 가서 ter morrido. 시체를 처리해야 하는데 Tenho que limpar esse cadáver. 그때 시체 그 아들 그 청이 누웠는 침대에 왔는데 E ela foi para a cama onde ele estava deitado. EKG E 모니터에서 quando ela viu o 혈압이 ecocardiograma, 올라가고 있는 거예요. a pressão dele estava subindo. 이게 어떻게 된 거야? que aconteceu 이게 aqui? 혈압 올라가고 있어. A 이게 왜 pressão está 이렇지? subindo. O que aconteceu? 막 뛰어갔어요. Ela foi correndo. 잠자고 있는 의사 선생님 문 좀 열어봐요. 이러면 여기 기적이 일어났어요. Médico, doutor, acorda. Aconteceu um milagre aqui. 간호사 왜 그래? 간호사 왜 무슨 일이야? 왜 그래? 왜? Enfermeira, o que aconteceu? O que aconteceu? 따라봐요. Vem, me segue. 보여줬어요. E assim ela foi 그래서 junto. 깜짝 놀랐어요. E assustou. 간호사 무슨 약을 쓴 거야? 뭘 한 거야? Enfermeira, que remédio que você usou nele? 저 아무것도 안 했어요. Eu não fiz nada, doutor. 그 이튿 아침에 E no dia seguinte, 요한이 벌떡 일어났어요. John, ele acordou, se levantou. 형 괜찮아? Tudo bem com você? 괜찮아. Tudo bem. 병원에서 깜짝 놀랐어요. Os médicos ficaram assustados. 병의사가 찾아왔어요. O médico o procurou. 내가 이 병상 일지를 적어야 하는데 Eu tenho que escrever essa parte para ser liberado. 그 뭐라고 적을는지 모르겠다고. Mas eu não sei o que eu vou escrever. 분명히 죽었어야 하는데. Você deveria ter morrido. 그러면요 하나님이 하셨다 적으세요. Então escreva que Deus cumpriu tudo isso. 발이 정갈소인 발이 다 썩었어요. A parte que ele foi mordido o pé apodreceu. 저렇게 썩었어요. Apodreceu dessa forma. 그게 다 나았어요. Mas tudo ficou limpinho agora. 그리고 미국 LA에서 지금 일을 하고 있는데 E agora ele está ministrando, está trabalhando em Los Angeles. 예쁜 아가씨 만나가지고 Se casou com uma mulher muito bonita. 결혼했어요. Se casou. 새 아이의 아빠가 됐어요. Acabou se tornando pai de 3 filhos. 너무너무 행복한. Muito feliz. 자, 우리가 관념적으로 아는 하나님이 있고 예수님이 있어요. Tem Deus que conhecemos superficialmente, Deus e Jesus. 자, 여러분들이 휴대폰을 가지고 있는데 Vocês têm os seus celulares, 휴대폰이 그냥 통화가 되는 게 아니에요. mas o celular não se comunica assim sem nenhum sentido normalmente. 사람들은 지구에 전파가 있다는 사실 알았어요. As pessoas perceberam que existiam ondas elétricas nesse 이제 mundo. 전파가 있는데 그 전파가 빠르게 1초에 30만 킬로미터를 가는데 Então essas ondas elétricas têm velocidade de 300 mil metros por segundo. 사람들이 전파를 만드는 기계를 Mas as pessoas queriam criar uma máquina Que para era produzir essas 연구를 ondas 했어요. elétricas. 그 크리스탈을 가지고 전파 만드는 기계를 E 만들었어요. criaram uma máquina com placas de cristais bem 크리스탈을 fininhas, 얇게 오려가지고 cortando os cristais bem 양쪽에 전류를 fininhos 통과시키면 e se conectando, 그 전파가 만들어져요. criando ondas 그 elétricas. 전파에다가
소리를 실어요. e colocam dentro dessas ondas o som. 소리는 1초에 340m밖에 못 가는데 Porque a 전파에 velocidade 실은 소리가 30만 킬로미터를 가는 거예요. porque a velocidade da onda elétrica é muito maior que a velocidade do som. 그걸 이용해서 우리 휴대폰을 만든 거예요. E através disso nós podemos usar os 오늘 celulares. 여러분이 휴대폰이 어디로 가냐면은 Os seus celulares funcionam, 기지국으로 가요. eles vão para o satélite. 다 미국의 브라질 국제기지국에서 한국 국제기지국으로 가서 Vão para a rede de transmissão nacional e 한국 depois 국제기지국에서 다시 내 아내한테 전화 통화가 연결되는 거예요. são enviados para a Coreia e depois eu posso falar com a minha esposa da Coreia. 옛날부터 전파가 있었어요. Desde antigamente existiam essas 이 ondas 전파를 사용할 elétricas, 줄을 mas 몰랐어요. não sabíamos como utilizar. 전파 연구하고 Pesquisamos, 전파에다 소리를 싣고 colocamos 전파에다 som, 빛을 싣고 colocamos luz. 보내면 전화가 되고 Quando- 텔레비전이 모이고. Quando enviamos, podemos usar o telefone, a televisão. 옛날은 몰랐지만 Embora antigamente não 연구가 sabíamos, 아니까 그렇게 통화가 되는 거예요. através da pesquisa agora 그래서 nós 내가 podemos 주머니 utilizar. 휴대폰 가지고 전화하면 지금 한국에는 제 아내가 얼마든지 받고 여보 잘 있었어요? 예, 잘 있어. 그럴 수 있어요. E assim pelo celular que está no meu bolso, eu posso ligar para minha esposa. Querida, a senhora está bem? Sim, eu estou bem. 그러니까 여러분 성경을 그냥 이론적으로 알지 말고 Não conheçam a Bíblia simplesmente 성경을 하나님의 superficialmente, 말씀을 자세히 알아서 mas quando vocês sabem exatamente, 그 말씀하고 여러분 마음이 연결이 될 때 quando se conectam com vocês as palavras de 이제 Deus, 그때 여러분 속에 하나님이 일어나기 시작해요. a partir daquele momento, Deus começa a trabalhar dentro de vocês. 1962년도에 Em 1962, 성경을 읽으면서 lendo a Bíblia, 성경에서 어떻게 죄가 사해지는지를 속죄제사한테 레위기사 정확하게 알았어요. eu pude descobrir exatamente como os nossos pecados são perdoados. 우리 오늘 히브리서 10장 1절을 읽었는데 Hoje lemos em Hebreus capítulo 율법은 11, 장차오는 좋은 일의 그림자의 참 형상이 아니라 하고 이야기하고 있어요. aqui está dizendo que visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. 자, 그게 무슨 이야기입니까? O que quer dizer aqui? 제가 의자 2장 주시죠. Uija, 예, cadeira. 의자 좀 주실래요? 예, Duas 자, cadeiras, por favor. 예. 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니다. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. 죄송합니다. 제가 좀 앉아있겠습니다. Eu posso 여러분 me 앉았는데. sentar? 괜찮습니까? 예. 자, 들어보세요. Por favor, ouçam. 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자 진짜가 아니다는 거예요. Quer dizer que a lei tem sombra dos bens vindouros. Vindouros não é a imagem real das coisas. 여러분 성경에 분명히 그렇게 돼 있죠. A Bíblia está dizendo isso, não é? 맞아요? Certo? 브라질 성경도 그렇게 돼 있죠. A Bíblia brasileira também está escrito assim? 맞아요? Certo? 이게 진짜가 아니라 장차오는 좋은 일의 그림자라고 말해요. Quer dizer que não é a imagem real, mas é a sombra dos bens vindouros. 이제 우리 그것을 이야기해 봅시다. Vamos falar pouco sobre isso. 구약에 히브리서는 구약 이야기하고 있는데 구약에는 죄를 지면 양을 잡아 제사를 드려서 죄를 사해요. No Antigo Testamento diz que nós temos que levar o bode, a cabra para lavar todos os nossos pecados, não é? 그건 뭐냐 하면은 O que é isso? 그림자예요. Quer dizer, é uma imagem. 무슨 그림자냐 하면은 Essa sombra, é sombra do quê? 그 어린 양이 예수님이어서 우리 죄를 사는 그걸 그림자로 보여주고 있는 거예요. É a sombra do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. 맞아요? Certo? 그 양을 잡아가 제사를 드려 죄가 사해지듯이 Da mesma forma que nós temos que levar os bodes para lavar 예수님이 os nossos 우리 죄를 위해 pecados. 죽으시면 죄가 사해 그걸 설명하는 거예요. Jesus também, ele morreu pelos nossos pecados. E está explicando isso para a gente. 아멘. Amém? 아멘 됩니까? Amém? 자, 조금 더 성경 깊이. 율법은 장차온 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니다. A Bíblia diz que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é a imagem real das 자, 이야기해 coisas. 보겠습니다. Vamos falar pouco. 구약에 안식이라는 게 있습니다. Na Bíblia, no Antigo Testamento fala sobre o sábado, não é? 안식일은 Sábado. 성경에 뭐라고 되냐면 O que diz sobre o sábado? 안식일을 기억하여 그날을 거룩하게 지키라. Diz que nós temos que lembrar do sábado para cuidar desse dia, para lembrar desse dia. 엿새 동안 힘써 내 모든 일을 하고 Eu trabalho durante 6 dias. 제7은 너희 하나님 여호와의 안식일인즉
E no 7º dia, o sábado, onde eu vou me lembrar do Senhor. 아무 일도 하지 못할지니 Não podemos trabalhar. 네 남종이나 네 여종이나 네 문 안에 계하는 종이라도 아무 일도 하지 말라. Tanto os seus servos, homens, mulheres, não podem trabalhar. 이게 십계명에 나오는 안식일에 대한 이야기입니다. Isso é o trabalho. Cuide do sábado, que está nos mandamentos. 맞지요? Certo? 그럼 이스라엘에 종이 무거운 짐을 지고 가요. Então, em Israel, o servo leva um peso muito pesado, 무거운 짐을 지고 막 고통하며 가는데 levando essa coisa pesada, sofrendo, 금요일 저녁이 됐어요. mas se torna sexta-noite. 안식일은 금요일 저녁 해가 유대 나라는 해가 지면 새날이 돼요. O sábado começa sexta-feira à noite, não é? em 금요일 저녁 Israel. 해가 지면 안식일이 되는 거예요. Quando a partir do pôr do sol, 야 se 이제 começa o 안식일이 sábado. 가까운다. 해가 넘어갔다. Chegou o pôr do sol, o sol se foi. 그런 모든 짐을 벗어버려요. Então você tem que deixar todo o seu cargo. 이게 안식일이에요. Isso que é o sábado. 이해가십니까? Entendem? 그 너희는 남자나 여자 아무 일도 하지 마라 그랬는데 Está dizendo, tanto os homens como as mulheres não podem mais trabalhar naquele momento. 이걸 잘 모르는 안식일은 뭐 일도 하지 노동 그렇게 하는 게 안식일인 줄 아는데 As pessoas só pensam, não posso mais fazer nada, não posso mais trabalhar. 더 중요한 건 신약에 와서 예수님이 인자는 안식일의 주인이다. Mas no Novo Testamento diz que Jesus Cristo é o Senhor do sábado. 그러면 안식일을 만나면 Então quando encontramos o sábado, 모든 죄의 짐을 벗는다. nós nos livramos de todos os nossos fardos. 그거의 이야기입니다. É isso que está dizendo. 잘 이해가 안 갑니까? Não entendem? 그 골로새 2장 16절 한번 찾아봐요. Vamos ver em Colossenses capítulo 2, versículo 16. 자 여기 보면은 그러므로 먹고 마시는 건 절기나 월상이나 안식에 누구든 편론하지 못하게 하라. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua de nova, ou sábado. 이거는 실제가 아니다. Quer dizer, isso não é a imagem real das coisas. 이것은 그림자다. Isso é a sombra das coisas. 이건 장래일의 그림자다. 실제가 아니다. Quer dizer que a sombra das coisas que vão vir não é a 실제는 imagem 뭐냐? real. O que é a imagem real? 예수 그리스도다. Jesus Cristo. 우리가 예수님을 만나면 Quando nos encontramos com Jesus 모든 Cristo, 짐을 nos 벗어버린다. livramos de todo fardo. 이게 진정한 안식일의 기회예요. Esse que é o verdadeiro descanso do sábado. 아멘. Amém? 아멘. Amém? 그러니까 성경을 껍데기로 앞만 읽어도 Por isso que quando lemos superficialmente a Bíblia, 재미가 없는 거예요. é sem graça. 하나님 말씀은 그 의미를 정확하게 알아요. Porque não temos que saber exatamente o significado de cada 이것들은 palavra. 뭐냐? 예수 앞에 나오면 Quando vamos diante de Jesus Cristo, 우리의 모든 죄짐을 nos 벗는다. livramos de todos os nossos fardos do pecado. 그 그림자로 안식일이 있는 것입니다. Quer dizer, essa é a imagem real das coisas. 이걸 모르는 사람들은 As pessoas que não sabem disso 안식일 막 exatamente 지키려고 애를 써요. só tentam cumprir o sábado. 안식일이라면 안 돼. 안식일 지켜야 돼. Eu não posso trabalhar no sábado. Eu tenho que 그건 뭐 descansar no 잘못 sábado. 알고 있는 거예요. Não conhecem exatamente. 그렇기 때문에 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자다. Por isso que diz que a lei é a imagem dos bens vindouros, e não 뭐라고? é. 율법이 그림자라고요? O que? A 예, lei 그림자예요. é a sombra dos bens vindouros. 우리가 그 아무 짐을 지고 가다 짐을 다 벗어버리는 듯이 Da mesma forma que deixamos todos os nossos fardos quando estamos andando. 예수님을 만나면 Quando nos encontramos com Jesus Cristo. 아무리 무거운 짐을 지고 가도 안식일 되면 짐을 다 벗듯이 Da mesma forma que tanto pesado que nós tivemos e deixamos tudo diante do sábado, deixamos diante de Jesus 예수님을 Cristo. 만나면 Quando nos encontramos com Jesus 우리의 Cristo, 모든 죄짐을 벗습니다. nos livramos de todo o peso do pecado. 그걸 이야기하는 것이 성경입니다. É isso que a Bíblia quer nos dizer. 그냥 성경 읽으면 안식일 일하지 말라고 그러는데 안식일 참 뜻은 내가 진짜 예수님을 만나 내 모든 죄를 벗고 깨끗한 의를 입는 이걸 얘기하는 거죠. Quando não sabemos muito bem sobre a Bíblia, pensamos, no sábado eu não posso fazer nada. Mas na verdade o sábado representa Jesus Cristo, onde deixamos todos os nossos fardos diante dele.
저 성경을 읽기 시작했습니다. Eu comecei a ler a Bíblia. 10번을 읽고 Li 10 vezes, 20번을 읽고 20 vezes, 100번을 읽고 100 vezes, 110번을 읽고 110 vezes. 이러 보니까 성경이 딱 연결이 되는 거예요. E a Bíblia começou a se conectar. 아까도 이제 레위기 4장 속죄자 나는 죄가 많았어요. Eu também, quando da mesma 난 forma, 누구보다 eu 제가 terminei 도둑질 많이 24. 했고 거짓말 많이 했어요. Eu tinha muito pecado, eu roubei, eu menti, 근데 내가 진짜 너무 고통스러운 거예요. mas eu estava sofrendo muito por causa disso. 2012년 Em 2012, 아프리카 가나에서 우리가 행사를 했어요. fizemos um evento em Gana, na África. 근데 이제 우리 그때 한 약 2,200명의 대학생들이 모였어요. Tinham mais ou menos 2.200 universitários. 제가 이제 한 주간 동안 행사를 하는데 Eu realizei esse evento por uma semana. 그때 이제 가나 대통령 영부인께서 와서 축사를 E 해줬어요. a primeira dama do presidente da Gana, ela veio 우리가 청문회 일을 할 때 굉장히 많은 분들이 축사를 해주시는데 para dar o evento congratulatório. E ela 종종 veio falar comigo. 그 영부인께서 저를 축사를 해주셨어요. E ela deu essa introdução congratulatória. 우리 브라질 영부인께서도 저희 행사 여러 번 축사를 해주셨어요. Também a primeira dama do Brasil, também ela nos introduziu várias vezes em evento 근데 가나 congratulatório. 영부인 축사를 하시고 E depois disso, 대통령 부인의 밥을 빨리 가셔야 하는데 na verdade, depois ela ter falado, ter 내 dado o 옆에 seu 와서 speech, 앉으셨어요. ela não foi embora, ela voltou e sentou do meu lado. 그러고 난 뒤에 이제 행사가 다 마쳤어요. E aí, depois que acabou todo o evento, 다 돌아가는데 todos voltaram, 영부인이 남으셨어요. mas ela permaneceu. 그래서 저한테 얘기했어요. E ela me disse: 목사님 말씀드릴 게 있습니다. Pastor, eu queria te pedir alguma coisa. 뭡니까? O quê? 대통령이 지금 몸이 굉장히 안 좋습니다. O presidente não está se sentindo muito bem agora. 목사님 대통령이 좀 기도해 줄 수 있습니까? Pastor, será que o senhor poderia orar pelo 예, presidente? 할 수 있습니다. Sim, eu posso. 그래서 대통령 궁예를 갔습니다. E assim eu fui no palácio. 존 아타밀스 대통령이십니다. John Atamil era o presidente. 저 그분하고 나이가 같아 1944년생이었어요. Ele tem a mesma idade que eu, 1944. 네, 그분이 이야기를 했어요. E ele me disse: 1년 반부터 제가 몸이 안 좋았는데 meu corpo começou a não se sentir muito bem há um ano e 주치의가 meio 나를 atrás. 치료를 합니다. Eu tentei todos os tratamentos, 점점 낫는 게 자꾸 더 심해집니다. mas ao invés de melhorar, eu piorei. 목사님, 제가 오늘 아침에 잠에서 깰 때 무슨 생각한지 아십니까? Pastor, quando eu acordei hoje, sabe o que eu pensei? 내가 앞으로 얼마 더 살까 계산했습니다. Eu pensei, quanto tempo mais eu vou conseguir sobreviver? 많이 살면 5일, Se eu viver bastante, 5 그렇지만 dias? 오늘 죽을 수도 있다고 생각해요. Ou eu acho que eu posso morrer hoje mesmo. 대통령이 의자에 비서듬이 누워서 그러겠어요. E ele estava deitado. 근데 목사님, Pastor, 저는 아직 죄를 사함을 못 받았습니다. mas eu ainda não recebi o perdão dos meus pecados. 저도 죄를 지었습니다. Eu também pequei. 저 죽으면 지옥 갈까 너무 두렵습니다. Eu tenho muito medo de morrer e ir para o inferno. 오늘날 전 세계 기독교인들 가운데서 Hoje em dia, muitas pessoas que vão para a igreja 열심히 기도하고 헌금하고 봉사했는데 se esforçam para orar, para ofertar, 죽을 때 제가 시도지만 발버둥 치고 막 벌벌 떠며 죽는 사람이 너무너무 많아요. mas muitas pessoas morrem tremendo diante da morte. 대통령께서 그러시는 거예요. E assim o presidente me disse. 제가 대통령에게 물었어요. Eu lhe perguntei: 각하가 죄인인 걸 어떻게 아셨습니까? Vossa Excelência, como o senhor percebeu que o senhor era pecador? 대통령께서 말씀하시기를 O presidente disse: 내가 죄를 지었으면 죄인이 아닙니까? eu cometo pecados, por isso que eu sou pecador, não é? 내가 그렇지 않다고 Eu 그랬어요. disse: não. 깜짝 놀라요. Ele ficou surpreso. 내가 물어봤어요. Eu lhe perguntei: 가나는 죄를 지으면 죄 지은 사람이 자기 죄를 결정합니까? em Gana, se alguém comete um crime, ele mesmo vai para a prisão? 그래요? É? Assim em Gana? 그건 아니잖아요. Não é, né? 그렇죠. Certo? 근데 대통령께 죄를 지어 대통령이 죄 지옥 간다고 판결합니까? Mas o presidente cometeu pecado, e como que o senhor pode julgar por si mesmo que vai para o inferno? 죄는 개인이 판결한 거, 재판장이 판결한 거죠. O crime, o pecado, tem que ser julgado pelo juiz. 재판장이 판결한 그 판결문을 읽어봐야 돼요. Temos que ler o julgamento. 대통령 깜짝 그건 그렇다고. O presidente disse: ah, isso é verdade. 하나님이 Deus, 대통령 각하를 판결한 판결문을 읽어보셔야 돼요. o senhor tem que ler qual o julgamento que Deus fez sobre o senhor. 그거 보신 적 있으십니까? O senhor leu esse julgamento? 없다는 거예요. Não.
보시길 원하십니까? O Senhor deseja saber? 원한다고 그랬어요. Sim. 그래서 제가 로마서 3장 23절을 읽어줬어요. Por isso que eu li em Romanos capítulo 3, versículo 23. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 이르지 못하더니. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 자, 각하 죄를 지었습니다. Vossa Excelência, o Senhor cometeu pecado. 근데 마귀는 로마 3장 23절은 보게 하고 24절을 못 보게 해요. Mas Satanás faz com que o Senhor só enxergue o 23 e não o versículo 24. 내가 참 많은 사람이 로마 3장 23절 압니까? 아, 예, 합니다. 모든 사람이 죄를 범하여 하나님의 영광이 이르지. 그렇게 아는데 Muitas pessoas sabem o Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24절 합니까? 모른대요. Mas eu pergunto, e o 24? Não, eu não conheço o 24. 대통령 각하 로마 3장 23절 아셨지요? 24절 아십니까? 모른대요. Vossa Excelência, o Senhor conhece o Romanos 3, 23, não é? Sim, mas e o 24 eu não conheço. 중요한 건 23절, 24절인데 Mas o mais importante não é o versículo 23, mas é o versículo 24절 아는 24. 사람, 23절 아는 사람이 있는데 Existem pessoas que sabem o 23, mas não sabem o 24. 24절 한번 보십시다. Vamos ler versículo 24. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Sendo justificados gratuitamente por sua graça, 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 각하 Vossa Excelência, 이것이 하나님이 각하의 죄를 판결한 판결문입니다. esse é o julgamento que o juiz deu em relação ao Senhor, Vossa Excelência. 존 아타밀스 가나 대통령은 죄를 범했다. John Attamil, presidente de Gana, cometeu pecado. 그래서 하나님의 영광에 이를 수가 없습니다. Está faltando da glória de Deus. 근데 24절에 Mas no versículo 24, 뭐라고 됐냐면 o que está escrito? 그리스도 예수께서 존 아타밀스 대통령 죄에서 씻으셨어요. 구속했어요. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, presidente. 그러므로 하나님의 은혜로 Então, pela graça de Deus, 은혜 아무 대가가 없이 sem pagar 수고도 하지 nada, 않고 não precisa fazer 아무 nada, 한 일도 없는데 não fez nada, 값없이 quer dizer, de graça, 너 존 아타밀스 너 의롭다고 말씀. está dizendo que você se tornou justificado. 이게 존 아타밀스 대통령 각하의 판결문입니다. Esse é o julgamento que Deus faz em relação ao Senhor. 대통령이 너무 깜짝 놀라는 거예요. O presidente ficou surpreso. 아, 내가 의롭구나. Eu sou 내가 justificado. 씻어졌구나. Eu sou lavado. 내가 Eu acabei me 거룩하구나. tornando santificado. 오늘 많은 사람들이 Mas hoje em dia muitas pessoas, 하나님 믿으면서 crendo em Deus, 내가 죄인이라는 거예요. dizem que são pecadores ainda. 죄를 지은 알지만 Sim, eles cometeram pecado. 그럼 예수님 십자가에서 우리 죄를 다 실패했습니까? Mas Jesus, ele fracassou quando ele foi crucificado na cruz? 아닙니다. Não. 씻었습니다. Ele lavou completamente. 이것이 존 아타밀스 대통령 각하를 판결한 하나님의 판결문입니다. Esse é o julgamento de Deus em relação ao presidente John Attamil. 여러분 대통령이 너무너무 기뻐하는 O 거예요. presidente ficou muito feliz. 아, 내가 하나님이 나를 어렵다고 했다. Oh, Deus disse que eu me tornei justificado. 여러분 박옥수 목사가 당신 의로워하면 의미가 없어요. Se o pastor Oxo Park dizer, você se tornou justificado. 여러분 Não 브라질 tem sentido. 대통령이 너 의롭다 해도 의미가 없어요. Até se o presidente dizer, o senhor se tornou justificado, não faz 하나님 sentido. 너 의롭다 그러면 의로운 거예요. Mas se Deus disser, você se tornou justificado, 하나님 너 você 씻어졌다, está 씻어진 justificado. 거예요. Se Deus disse que você está 하나님 너 limpo, 거룩하다면 você é 거룩한 거예요. limpo. Se Deus disse que você é 하나님 우리 보고 santificado, 하셨어요. você é santificado. É isso que Deus está nos 우리 보고 dizendo. 하셨어요. Deus nos disse tudo isso. 모든 사람이 죄를 범하였음에 Muitas pessoas pecaram 하나님의 영광이 이르지 못하다. e carecem da glória de Deus. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Sendo justificados gratuitamente por sua graça, 예수 십자가에서 우리 모든 죄를 구속하셨어요. Ele redimiu-nos de todos os nossos pecados na cruz. 여러분 죄가 씻어졌어요. Todos os nossos pecados foram lavados. 하나님이 의롭다고 하셨어요. Deus nos disse que somos justificados.
얼마나 많은 사람들이 Mas ainda muitas pessoas. 주여 죄인입니다. 용서해 주옵소서. Senhor, eu sou pecador, perdoe os meus 주여 내가 pecados. 도둑질했습니다. 용서해 주십시오. Eu roubei, me 주님 내가 perdoe. 간음을 했습니다. 용서해 주십시오. Eu adulterei, me perdoe. 내 이야기만 하지만 하나님 이야기 좀 들어봐요. Não fale somente o que você pense, mas ouça o que Deus está dizendo. 이런 이야기는 Isso 성경에 막 가득 들었어요. está cheio dentro da Bíblia. 이사야 44장 22절에 Em Isaías capítulo 44, versículo 22, 뭐라고 되어 있어요? o que está descrito? 내가 내 허물을 빽빽한 구름에 사라진 같이 내 죄를 안개에 사라진 도말하였으니 너는 내게로 돌아오라. 내가 너를 구속하였습니다. Desfaço as suas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. 내가 네 허물을 빽빽한 구름에 사라진 같이 assim 네 como- 죄를 안개에 도말했어. 넌 내게로 와. 네 거룩해. Desfaço as suas transgressões como a névoa, os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te 박옥수 remi. 목사가 아니고 하나님이 말씀을 하신 거예요. Não são as palavras do pastor Osso Parque, mas são as palavras de Deus. 우리가 우리 생각을 버리고 Vamos jogar fora os nossos 이 pensamentos 하나님의 말씀을 믿는 거예요. e vamos seguir a palavra de Deus. 아멘. Amém? 최요한이가 정말서 다 죽어가고 있는데 John Choi estava morrendo. 요한아 너내 이야기 잘 들어. John Choi, me escute. 성경에서 나는 여호와를 앙망한 자 새 힘을 얻는다고 되어 있어. Na Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. 하나님이 말씀하셨어. Deus disse. 하나님 절대 거짓말하지 않아. Deus nunca vai mentir. 요한아 네가 하나님을 앙망해. Cheuan, 그럼 espera no 하나님 너에게 Senhor. 새 힘을 주실 거야. E Deus vai lhe dar novas forças. 그럼 너는 정갈의 독을 이길 수 있어, 요한아. Então você vai poder vencer o veneno do escorpião. 예, 하나님을 앙망합니다. Sim, Senhor, eu quero depender do Senhor. 저 죄가 많습니다. Eu tenho muitos 내 pecados. 죄를 씻어준 것처럼 Assim como os seus pecados foram lavados. 약속대로 제게 새 힘을 주십시오. Que o Senhor, conforme a sua promessa, me dê novas forças. 그러다 잠이 들었어요. E assim ele dormiu, 코를 골면서. roncando. 근데 새벽에 Mas de madrugada, 어제 그 청년 죽었을 거야. 시체를 처리해야 돼. ai, aquele jovem deve ter morrido, vamos limpar o cadáver 혈압이 dele. 올라가고 있었어요. Mas a pressão estava subindo. 체온이 올라가고 있고. Quer dizer, e a temperatura 깜짝 também. 놀라 의사에게 와서 얘기했어요. Ficaram assustados. E o 의사가 médico 보면 veio. 놀라. 간사 무슨 짓을 한 거야? Enfermeira, o que você fez? 저 아무것도 안 했어요. Eu não fiz nada. 그때 아침 요한이 일어났어요. E no dia seguinte, John Choi 잘 acordou. 잤다. Ai, dormi 형, muito 괜찮아? bem. Você tá tudo bem com você? 괜찮아. 나 아무렇잖아. Eu tô bem, não aconteceu nada. 너무 건강해진 거예요. Ficou muito saudável. 여러분 우리는 얼마나 오랫동안 성경을 이론으로 알았습니까? Nós também, por muito tempo, nós sabemos da Bíblia somente 우리 성경 teoricamente. 잘 알고 예수님 내 죄에 죽었다고 하면서도 Embora saibamos que Jesus morreu pelos nossos pecados, 내가 죄인이라고 지금까지 생각하지 않았습니까? sempre pensamos que nós somos pecadores até 저는 agora, não é? 오랫동안 죄인이라고 생각하고 Eu sempre 난 pensei por 죽으면 muito 지옥 tempo 간다고 생각을 했어요. que eu era pecador, que eu iria para o 성경을 inferno. 읽어보니까 Mas quando eu li na Bíblia, 하나님을 그렇게 말씀하시지 않은 거예요. Deus não escreveu dessa forma. 내 죄가 눈처럼 시게 씻었다. Meus pecados foram tão limpos como a nuvem, como a névoa. 여러분 하나님이 거짓말 하겠습니까? Deus mente? 내가 내 허물을 빽빽한 구름에 사라진 같이 Assim como eu desfaço os seus pecados como a névoa, 내 죄를 안개에 사라진 같이 도말하였으니 너는 내게로 돌아와라. e os teus pecados como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te 내가 remi. 너를 구속하였습니다. Eu te remi. 제가 그 말씀을 믿었습니다. Eu criei nessas palavras. 최영환이가 정갈에서 다 죽어가는데 John Choi estava morrendo. 하나님 내가 하나님을 앙망합니다. Senhor, eu vou depender do Senhor. 성경에 여호와를 앙망하면 새 힘을 준다고 했습니다. Porque na Bíblia está dizendo, todos aqueles que esperam no Senhor 내게 새 renovam suas 힘을 forças. 주십시오. Que o Senhor nos dê novas 그럼 내가 forças. 정갈의 독을 E 이기겠습니다. assim eu poderei vencer o veneno do escorpião. 그때 의사가 말하기를 E naquela época o médico disse, 체온이 17도, ele tinha 17 graus de temperatura 혈압이 40, e pressão de 40, 거의 시체나 닮아. quase como um cadáver. 그러고 잠이 들었어요. E dormiu.
잠을 자는 동안에 하나님이 일을 하셨어요. E dormindo, Deus começou a trabalhar. 아침에 간호사가 일어나서 보니까 막 혈압이 올라가고 있는 거예요. E de manhã a enfermeira viu que a pressão dele estava subindo. 자, 중요한 것은 O que é importante aqui? 여러분 가운데 여러분 전부 다 사람입니다. Todos vocês são seres humanos. 나도 사람이고 Eu também sou ser humano. 최요한이도 사람이고 John Cho também é ser 베드로도 사람이고 humano. Todos, Pedro também 우리 era ser 실수가 humano. 있고 Nós cometemos 죄를 erros. 지을 수 있고 Cometemos 거짓말도 할 수 pecado, 있고 podemos mentir, 악을 행했습니다. podemos fazer maldade. 아멘. Amém? 그래서 하나님은 예수님을 보내셨어요. Por isso que Deus nos enviou Jesus 그래서 Cristo. 예수님이 세례 요한에게 세례를 받을 때 Por isso que quando Jesus Cristo foi sendo 그 batizado 우리 por João 모든 Batista, 인류의 죄가 예수 그리스도께 넘어간 거예요. todos os pecados do mundo foram transferidos para João Batista. 이튿날 예수님 다시 요단강에 나오니까 E no dia seguinte, quando Jesus apareceu do 요한이 Rio 뭐라 Jordão, 보라 세상 죄를 지고하는 하나님의 어린 양이로다. eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 그 세상 죄 여러분 죄도 거기 포함되어 있어서 Porque o pecado de todos vocês também estão inclusos nesse pecado do mundo. 예수님께로 건너갔습니다. Foram todos transferidos para Jesus Cristo. 예수님 죄가 없어졌는데 Jesus Cristo não tem mais pecado, 우리 때문에 십자가에 못 박히셨습니다. mas ele morreu por causa dos nossos pecados. 십자가에 뭐 다 이루었다고 하실 그때 E ele disse: tudo está cumprido. E naquele momento, 하나님 앞에 우리 모든 죄가 다 씻어진 겁니다. todos os nossos pecados foram lavados diante de Deus. 아멘. Amém? 아멘. Amém? 그렇기 때문에 우리가 죄인이라고 해서 안 됩니다. Por isso que não podemos dizer que somos mais pecadores. 우리는 죄를 지었습니다. Sim, nós cometemos pecado, 근데 예수 우리를 보고 의롭다고 하셨어요. mas Deus diz que nós somos justificados. 자, 고린도전서 6장을 잠깐 보겠습니다. Vamos ver em 1 Coríntios capítulo 6. 고린도전서 6장 10절에 Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, 뭐라고 되어 있냐면은 o que está escrito? 아직 나오네. 예. 도적이나 탐남하는 자나 술 취한 자는 후욕하는 자나 토색한 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못하리라. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 우리가 이런 죄를 지었어요. Nós cometemos todos esses pecados. 10절은 그렇게 말해요. Na Bíblia, em versículo 10 diz isso. 근데 그 뒤 11절을 봐요. Mas vamos ver no versículo 11 o que diz. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 시선과 거룩함과 의롭다 하심을 얻었느니라. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 하나님이 우리 모든 죄를 예수님께 넘겨졌고 Deus transferiu todos os nossos pecados para Jesus Cristo. 십자가에 다 이루었다 하셨을 그때에 E na cruz, quando ele disse, e tudo está consumado, a partir daquele momento, 아시겠습니까? certo? 여러분의 죄가 다 이루어져야 하는 것이 이루어졌습니다. Todos os seus pecados foram perdoados. 그래서 하늘나라 어디에도 여러분의 죄의 기록이 없습니다. Por isso que no céu, em nenhum lugar tem os seus pecados escritos. 구약성경에 양을 잡고 소를 잡아 제사를 드렸는데 No Antigo Testamento tinham que matar bodes, 이 cabras, 구약에 들은 제사는 mas 장차 오실 예수님이 우리 죄를 위해서 제사하는 것의 그림자입니다. a lei é somente o que? A sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. 그런데 구약의 양을 잡고 제사를 드린 그 제사는 땅에 있는 성전에 갖다 제사를 피를 뿌려 제사를 사했어요. Mas no Antigo Testamento, quando eles fazem a expiação dos pecados matando bodes e cabras, eles jogam o sangue no tabernáculo que está na terra, no chão. 이 지구는 시간계이기 때문에 Porque esse mundo ele move conforme 여기서 o 죄가 tempo. 사해지는 건 일순간 죄만 사해져요. Quando lavamos os nossos pecados aqui na 또 terra, vai 죄를 또 acabar 양을 o 잡고 tempo. 죄를 또 양을 잡고 그래요. E a cada momento temos que matar um outro bode, 근데 toda hora. 그리스도는 Mas Jesus 그 Cristo, 피를 가지고 하늘나라 성소에 가서 뿌렸어요. com seu próprio sangue, ele levou no tabernáculo que está no céu. 그래서 거기서 뿌렸기에 여러분의 죄가 영원히 사해진 거예요. E
E por isso, por causa desse tabernáculo que está no céu, todos os nossos pecados foram perdoados eternamente. 하나님은 그걸 우리에게 가르치고 싶었어요. É isso que Deus quer nos ensinar. 그래서 구약시대 죄를 범할 때마다 양이나 소를 잡아서 제사도 제사함을 얻었어요. No Antigo Testamento, sempre que pecávamos, tinha que matar um bode, 그는 uma 양이 cabra. 죽고 염소가 죽어서 내 죄가 사는 건 예수님이 우리 죄를 죽음으로 사는 그것의 그림자였어요. Quer dizer, a matança desses bodes e cabras representa o quê? A sombra da vinda de Jesus Cristo, que ele morreu pelos 그래서 nossos pecados. 예수님이 하나님의 어린 양으로 이 땅에 오셨어요. Por isso que diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 그 mundo. 양에게 안수의 죄를 넘기는데 Mas passamos os nossos pecados para a cabra, 세례 요한에게 예수님이 안수를 받는 세례를 받았는데 da mesma forma que João Batista transferiu seus 그 pecados. 안수가 세상 죄를 예수님께 넘기는 안수였었어요. E era a transferência dos pecados do mundo que foi transferido tudo para Jesus 하늘에서 Cristo. 소리가 들렸어요. No céu houve um barulho. 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라. Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. 아멘. Amém? 예수님께서 이제 우리 죄를 위해 십자가에 지시려고 죄를 넘겨받는 그 예식이었어요. Foi aquele momento em que os nossos pecados foram transferidos para Jesus Cristo. 하나님이 이는 내 사랑하는 자 내 기뻐하는 자다. Deus disse que Ele é o meu filho amado, em 예수 quem me 십자가에 뭐 comprazo. 고통스럽게 할 수는 이 자는 옮기시기를 바랐다고 했습니다. Está dizendo que Ele queria que os seus pecados nossos pecados 근데 fossem 내 뜻대로 transferidos para 아버지 Jesus. 뜻대로 하라고 했습니다. Mas que não fosse conforme a 그 minha 예수 vontade, 우리 mas 죄를 conforme a vontade do 지시고 meu Pai. 이제 가셨습니다. E assim Ele carregou os nossos pecados e Ele se 예수님이 morreu. 이튿날 다시 오셨습니다. No dia, e 2 dias depois Ele voltou. 요한이 뭐라 E o 그랬습니까? que Ele disse, João? 보라 세상 죄를 지고 하는 하나님의 어린 양이로다. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 그때 우리 모든 죄가 예수님 건너갔고 Naquele momento, todos os nossos pecados foram transferidos para Jesus. 그리고 예수님 십자가에 못 박혀 그 죄 때문에 십자가에 못 박혀 죽으셨을 때 Quando Ele foi crucificado e morreu pelos nossos pecados, 예수는 그 피를 가지고 하늘나라 성전에 가서 번제단 뿔에 발랐어요. Ele levou o seu próprio sangue para o tabernáculo que estava no céu e Ele pintou as pontas dos altares com esse sangue. 그래서 여러분 우리 죄가 영원히 씻어졌습니다. Por isso que os nossos pecados foram lavados eternamente. 이걸 믿는 것이 하나님을 믿는 것입니다. Isso que é crer em Deus, quando cremos nessa Amém. palavra. Amém? 그래서 하나님이 우리를 보고 어렵다 그랬어요. Por isso que Deus diz que nós somos justificados, justos. 로마서 10장 6절 Vamos ler Romanos 6장 10절 Romanos capítulo 6, versículo 10. 고린도전서 6장 10절 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. 고린도전서 6장 10절입니다. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. 도적이나 탐남한 자나 술 취한 자나 후욕하는 자나 토색하는 자들은 한 나라를 유업으로 받지 못하리라. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 11절 E o versículo 11. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 Tais fostes alguns de vós, 주 예수 그리스도 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 mas vos lavastes, 시섬과 거룩함과 의롭다 하심을 얻었느니라. fostes santificados, justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 우리가 죄인인데 Nós somos pecadores, 예수님으로 말미암아 mas por Jesus 하나님 Cristo, 말씀하셨어요. Deus nos disse: 넌 씻어졌어. você foi lavado, 넌 거룩해. você é 너 santificado, 의로워. você é justificado. 예수님 우리 죄를 위해 죽으셨는데 Jesus morreu pelos nossos pecados. 여러분 의롭지 아니하면 Mas se nós não tornamos justificados por causa disso, 예수님은 실패한 겁니다. então Jesus falhou. 예수 실패했습니까? Jesus falhou? 아닙니다. Não. 정확하게 우리의 모든 죄를 씻으셨어요. Ele limpou perfeitamente todos os nossos pecados. 그래서 이것은 구약의 양을 잡고 소를 잡아 제사 드리는 것은 예수 그리스도의 그림자입니다. Por isso que a expiação dos pecados matando bodes e cabras é somente uma sombra da vinda de Jesus 그렇게 해서 Cristo. 우리가 양을 잡고 소를 잡아 제사를 드렸는데
E antes, quando nós matávamos os bodes e as cabras no Antigo 실제 예수님 Testamento, 와서 십자가에 못 박혀 죽으시면서 mas quando Jesus Cristo foi crucificado de verdade 죄가 na cruz, 사해진 것이죠. nossos pecados foram 오늘 perdoados. 히브리서 10장으로 다시 돌아갑시다. Vamos voltar para Hebreus capítulo 10. 10장 보겠습니다. Vamos ver em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. 이제 10장에는 양이나 염소를 잡아 드렸는데 Disse que eles mataram bodes e cabras. 10장 5절에 Em Hebreus 그러므로 세상에 임하실 때에 가라사대 하나님 제사와 예물을 원치 아니 나를 위해 한 몸을 예비하셨도다. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. 양이나 소를 잡은 그건 원치 아니하시고 예수님의 몸을 준비했습니다. Ele não queria sacrifício nem oferta, ele queria um corpo que formaste. 자, 그리고 10장 10절 Em Hebreus capítulo 10, versículo 10, 다 같이 한번 읽어봅시다. vamos ler todos juntos, 큰 소리로 em voz alta. 시작. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. 자, 물어봅시다. Vamos perguntar: 누가 거룩함을 얻었어요? quem recebeu a santificação? 우리. Nós. Nós. 자, 오른손 내서 Mão direita, levantem. 오른손 들어. Levantem a mão direita. 누가 어렵담을 받았어요? Quem recebeu a justificação? 우리. Nós. 아멘. Amém? 한 우리를 보고 어렵다 그랬어요. Deus nos enxerga justificados. 우리 보고 거룩하다 그랬어요. Ele disse que somos santificados. 씻어졌다 그랬어요. Disse que somos 그 lavados. 성경에 뭐라고 말하냐면은 O que a Bíblia diz? 이렇게 말하지요. Está dizendo. 우리가 거룩함을 얻었노라. Dizem que nós recebemos a santificação. 10절에 히브리 10장 10절에 이 뜻을 쫓아 예수의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리의 거룩함을 얻었노라. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. 우리가 11조 내서 그런 게 아니고 Não porque 착한 oferecemos o 일에서 그런 dízimo, 것도 아니고 não porque fizemos 기도한 bondade, 것도 아니고 não porque oremos, 우리가 뭐 딴 게 아니라 não por causa dessas coisas, 우리가 뭘 한 게 아니고 não fizemos nada. 예수님의 몸을 들이셨음으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. Porque Jesus entregou o seu corpo, nós nos tornamos santificados. 아멘. Amém? 자, 이제 마귀가 여러분에게 말해요. Mas Satanás diz para vocês: 거짓말했잖아. você mentiu, 지옥 갈 거야. você vai para o 너 inferno, 도둑질했잖아. você roubou, 너 나쁜 생각했잖아. você teve um 지옥 pensamento 갈 ruim, 그렇게 você vai para o 여러분이 inferno. 얘기해요. Fala-se isso para vocês. 그때 뭐냐 사탄아 물러가라. Naquele momento você tem que dizer: arreda Satanás. 네 이야기는 별로 안 중요해. Eu não vou ouvir o que você vai me falar. 하나님 말씀이 중요해. É importante a palavra de Deus. 너는 그렇게 말하지만 Você diz isso, 하나님 날 보고 어렵다 했어. mas Deus diz que eu sou justo. 하나님 날 보고 씻어졌다 했어. Deus diz que eu sou lavado. 하나님 나를 거룩하다고 했어. Disse que eu estou santificado. 그러니까 정말 그때부터 A partir daquele momento, 저는 1962년 10월 7일 날 em 1966, outubro do dia 내가 17, 성경을 읽다가 lendo a Bíblia, 이 성경을 읽었어요. eu li essa palavra. 아, 내 죄가 씻어졌네. Oh, os meus pecados foram 내가 lavados. 거룩해졌어. Eu acabei me tornando 하나님 나를 santificado. 어렵다 했어. Deus disse que eu sou 하나님 justo. 재판장인데 Deus que é o juiz. 하나님이 어렵다 나 의로운 거야. Se Deus diz que eu sou justo, eu sou 나 justo. 도둑질했어. Eu roubei. 거짓말했어. Eu menti. 그러나 난 거룩해. Mas eu sou 예수로 justo. 씻었어. Porque Ele lavou os meus pecados. 그날 이후로 A partir daquele dia, 하나님 늘 나와 같이 계셨습니다. Deus andou sempre junto comigo. 내 삶을 인도하셨습니다. Ele conduziu a minha vida 이제 전 se계에 가서 이런 복음을 e eu 전하는 prego esse evangelho no mundo inteiro. 너무너무 감사했어요. Eu tenho muita gratidão. 가나 존 아타밀스 대통령은 O presidente de Gana, John Atamil, 그날 아침에 죄 사함을 받았어요. naquela manhã ele recebeu o perdão dos seus pecados. 하나님 감사합니다. Deus, muito obrigado. 그리고 몸이 너무 안 좋아서 E o seu corpo ficou muito 좀 ruim. 쉬고 싶다 그랬어요. Ele disse que queria descansar. 제가 영부인에게 이야기하고 Eu falei para a primeira dama 돌아왔어요. e voltei. 5시간 뒤에 Depois de 5 horas, 영부인 저한테 전화했어요. a primeira dama me ligou. 목사님, Pastor, 대통령께서
O presidente, 그 죄를 벗고 ele se livrou do seu pecado 지금 주님의 부르심을 입었습니다. e foi para Deus. 영부인이 너무너무 감사했습니다. A primeira dama ficou muito agradecida, 영부인도 죄 사함을 받고 porque ela também recebeu a salvação. 하나님께서 참 많은 일을 하는 걸 보았습니다. Deus, eu vi ele fazendo muitos trabalhos. 저는 전 세계 많은 사람이 이 소식을 전합니다. Eu prego esse evangelho para muitas pessoas no mundo 하나님 inteiro, 기뻐하셔서 porque Deus, 이 ele fica 소식을 전할 feliz 수 있도록 허락해 주었습니다. e ele abre todos os seus caminhos para 우리가 isso. 코로나 때문에 부활절 예배를 드릴 수가 없었어요. Por causa do corona, não podemos fazer o culto da Páscoa. 한국에는 큰 실내 체육관이 있는데 Na Coreia tem um centro de convenção coberto, bem grande, 실내 야구장이에요. que era um campo de beisebol. 3만 명, 4만 명 모이는데 Entram de 30 a 40 mil pessoas. 우리가 부활절 행사를 하려고 했어요. Nós queríamos realizar o culto da Páscoa, 정부가 코로나 때문에 그거 하면 안 된다고. mas o governo, por causa do corona, proibiu tudo. 이제 부활절 행사를 그럼 할 수 없어서 Não pudemos realizar esse culto de 온라인으로 Páscoa. 했어요. Fizeram tudo online. 그리고 이제 한국말로 제가 설교를 하고 Eu preguei em coreano, 그 러시아어, 중국어, 다음에 영어, 불어, 에스파뇰, 이제 한국어 6개 언어로 방송을 했어요. e foram traduzidos em 6 línguas: russo, chinês, espanhol, francês, inglês. 깜짝 놀란 200만 명이 들어와 우리 설교를 들었어요. Eu fiquei muito assustada porque 2 milhões de pessoas assistiram esse culto. 그리고 내가 죄 사함을 받고 난 뒤에 E depois que eu recebi o perdão dos meus pecados, 하나님 나와 함께 계시면서 Deus ficando sempre comigo, 전 세계에 이렇게 복음을 전해서 길을 열어주셨어요. Ele sempre abriu caminho para que eu pudesse pregar o evangelho no mundo inteiro. 우리 신학교에 12,000명의 목회자들이 들어왔어요. No nosso seminário, 12 mil pastores participam. CLF라는 목회자 모임을 만들었는데 Criamos um movimento chamado 굉장히 CLF de 많은 분들이 이 pastores. 말씀을 듣고 같이 이 복음을 전하게 됐어요. Muitas pessoas ouviram esse evangelho e estão pregando junto com a gente. 이제 여러분도 성경 읽어보시고 Eu espero que vocês continuem a ler a 내 죄가 Bíblia 사해졌다고 하나님이 말씀하셨습니다. e consigam enxergar que Jesus Cristo diz que Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados. Essa é a palavra de Deus. 하나님이시기 때문에 Porque o juiz é 다른 Deus. 사람의 말 필요 없습니다. Não há mais outra pessoa. 하나님이 의롭다면 의롭습니다. Se Deus diz que nós somos justos, nós 이제는 somos justos. 기쁨으로 주님을 섬기고 Com alegria vamos pregar esse evangelho. 하나님의 복음 위해서 여러분 마음껏 이 복음도 전하고 했으면 좋겠습니다. Eu gostaria que vocês pregassem esse evangelho para o mundo inteiro. 오늘 이 사랑하는 이 제가 브라질에 왔고요. Hoje eu vim para o Brasil, um país muito amado. 우리 며느리가 이렇게 와서 통역 잘하지요? A minha nora, ela está traduzindo, traduz bem, né? 우리가 이제 새 아이 엄마가 됐습니다. Se tornou mãe. 영국에 한번 일어서면 어디 있나 영국? 제 아들입니다. Ele é meu filho. Meu filho. 오늘 사랑하는 회장 되신 목사님이 저를 여기 초대해 주셔서 감사를 드리고 Hoje o presidente pastor também ele nos convidou, muito obrigado. 여러분 그 하나님의 사랑 안에서 E dentro do amor de Deus, 이 복음을 만방에 전하는 데 쓰임을 받았으면 좋겠습니다. espero que sejamos utilizados para pregar esse evangelho no 다시 mundo 한번 회장 inteiro. 목사님 앞에 감사를 드리고 Muito obrigado novamente ao Senhor. 또 교회 여러분 모두에게 감사를 드립니다. E muito obrigado à igreja. 하나님의 축복으로 넘치길 Espero que 바라겠습니다. a igreja abençoe, Deus abençoe essa igreja. 기도하겠습니다. Vamos orar? 거룩하신 하나님 우리 아버지, Senhor Deus, nosso Pai, 저들은 저주를 받아야 했습니다. nós somos pessoas que deveríamos ser 하나님보다 amaldiçoados. 마귀의 음성을 더 들었습니다. Ouvimos muito mais a voz de Satanás do que a voz de 오늘 Deus. 성경에서 분명히 하나님 말씀하시기를 Mas a Bíblia diz claramente: 수없이 많은 악을 행하고 죄를 지은 우리를 보고 의롭다고 하셨습니다. nós que cometemos tantos pecados, o Senhor diz que nós somos 왜냐하면 justificados. 예수님께서 우리 죄를 사하셨기 때문입니다. Porque Jesus Cristo lavou todos os nossos 오늘 pecados. 여기 한 사람도 빠진 이 사실을 믿었습니다. Que todos possam crer nessa palavra. 우리는 하늘나라 다시 만나게 될 것입니다. Que nós possamos nos encontrar no 오늘 paraíso. 교회를 다니지만 Embora muitas pessoas 죄 사함 frequentem a 받지 igreja, 못하고 ainda não receberam o perdão dos 사람이 pecados 많습니다. e ainda pensam que são pecadores. 예수님을 믿게 해 주옵소서. Que o Senhor faça com que creiam em 예수 Jesus 십자가 우리 Cristo. 죄를 사한 것도 믿게 해 Que 주시고 creiam que a cruz de Jesus Cristo perdoou todos os nossos 이 pecados. 사랑하는 교회에 A igreja que é tão amada. 회장님 되신 목사님과 O presidente que também é 또 pastor. 다른 목사님들 E também os outros 교회 pastores que estão aqui 성도들이 presentes, os 하나님의 축복 irmãos, 가운데서 que o Senhor os 힘있게 abençoe, 복음을 전하며 que com força possam 하나님을 pregar esse 섬기다가 evangelho.
그날을 만나는 복을 허락해 주옵소서. servindo ao Senhor até o 주의 final. 한없이 크신 사랑이 이 교회에 넘쳐나게 되기를 간절히 바랍니다. Que o imenso amor de Deus possa permanecer nessa igreja. Muito 예수님 obrigado. 감사합니다. Senhor, muito 이 obrigado. 더러운 인간들 위해서 Nós que somos 피를 tão 흘리시고 sujos, o Senhor derramou seu próprio 십자가에 sangue, 고난당하시고 sofreu na 우리를 cruz 거룩하게 해주셨습니다. e nos tornou santificados. 예수님께 감사를 드립니다. Senhor Jesus, muito 하나님 obrigado. 영광을 받으시옵소서. Que o Senhor receba toda a sua 예수 glória. 그리스도 이름으로 기도드리옵니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. 여러분 감사합니다. Muito obrigado. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus queridos, eu quero agradecer a Deus que nesta manhã, mais uma vez, nos visitou, trazendo-nos uma mensagem do céu para a edificação das nossas vidas e para a alegria do nosso coração. Quero deixar nesse instante a expressão de todos nós, pastores da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, agradecer ao irmão Parque, que usado pelo Espírito Santo nos trouxe tão preciosa mensagem. Quero agradecer também a sua nora, a intérprete, porque, meus queridos, ainda estamos aqui, e neste mundo é assim, ainda há essa diversidade de idiomas, porém muito breve, nós estaremos no céu, onde todos falaremos uma mesma língua, glória a Jesus, lá com o Senhor nosso Deus. Quero agradecer ao harmonioso conjunto que louvou a Deus, que hinos maravilhosos, que vozes maravilhosas, que glorificaram o nome do Senhor. Deus continue abençoando a este tão maravilhoso quarteto. Queridos, quero também agradecer aos irmãos coreanos, a comissão que esteve aqui por algumas vezes, Paulo e outros mais, que estiveram aqui conosco. Muito obrigado por terem trazido para todos nós este momento de tanta alegria. A casa continua de vocês, nossa, ela é do nosso Deus. Agradecer aqui a presença dos nossos irmãos que acompanham o seu pastor. Vocês tiveram o privilégio de nessa manhã ouvi-lo, não é? Certamente nem sempre vocês têm esta oportunidade, mas agora Deus trouxe para premiar o coração de cada um de vocês. Meus queridos, a nossa gratidão a todos que aqui estão. Esta reunião, meus queridos, ela acontece todas as primeiras segunda-feiras de cada mês. Nós nos reunimos aqui, os obreiros, não é? E para estudar a palavra de Deus. Há mais de 70 anos que esse trabalho vem sendo realizado para aprimorar constantemente o trabalho, o ministério e a dedicação que temos pela obra do Senhor Jesus. Queridos, Deus abençoe vocês. Obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe. Pastor Wellington, por favor, com a palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu peço desculpa a vocês, eu ainda estou com pequenas sequelas da malvada da Covid. Não tenho saudade dela. Ela me castigou por 32 dias no hospital. Fiquei 9 dias entubado. Mas o Senhor me mandou de volta. Eu ainda tenho alguma coisa para fazer. Amém.
Glória a Deus. Meus amados, agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor. Como disse aqui, o mesmo Jesus que curou o John, curou o pastor também e nos trouxe de volta aqui. Aproveitando esta oportunidade, meus amados, nós temos aqui um convite a ser feito a todos presentes aqui. A deputada Marta Costa convida para a sessão solene em celebração do aniversário dos 111 anos da Assembleia de Deus do Brasil. Esse trabalho será realizado no dia 30 de junho de 2022, quinta-feira, às 19 horas, no hall monumental, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O convite foi feito pelo deputado Carlão Pigdatari, que é o presidente, por iniciativa da nossa deputada Marta Costa. Então fica aqui o convite a todos os obreiros. No dia 30, estaremos ali na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por iniciativa da nossa deputada Marta Costa, para a celebração dos 111 anos da Assembleia de Deus do Brasil. Então todos são convidados a lugar para estarmos ali nesse dia. Nós queremos também registrar a presença do pastor Salvador Antunes, que é o presidente da Igreja em Varginha, Estado de Minas Gerais, e do pastor Hilton Gonçalves, presidente de Santa Rita, da nossa Igreja de Santa Rita, do Sapucaí, Minas Gerais. Onde estão os pastores, por gentileza? Salvador e... ali estão nossos irmãos. Hilton Gonçalves, ali estão. Alegria recebê-los, sinta-se bem em nosso meio. Meus amados, quero convidá-los para ficarmos em pé. Vamos agradecer a Deus por essa manhã abençoada que Ele nos concedeu, pelas mensagens que nós recebemos aqui nesta manhã.